verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais o culto de louvor e adoração. Nos concede essa oportunidade de compartilhar da sua palavra, compartilhar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, compartilhar o aprendizado da palavra do Senhor. Estaremos orando, irmão, para que o Senhor tome toda a frente, que o Espírito Santo do Senhor conduza tudo que for feito aqui, desde a oração inicial, na utilização dos instrumentos, dos cânticos de adoração ao nosso Deus, na utilização dos recursos das mídias sociais. Estaremos orando para a glória do nosso Deus. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. A Tua igreja se reúne aqui, Senhor, em seus lares, Pai, para prestar culto ao Teu nome, para render graças ao Teu nome. A igreja se reúne, Senhor Deus, em reconhecimento de que só o Senhor é Deus, de que Tu, Senhor, tem sido Deus suficiente em nossas vidas, que Tu, Senhor, tem sido Deus que tem nos guardado e tem nos livrado do mal. A igreja se reúne, Senhor Deus, em reconhecimento ao favor ao qual o Senhor tem concedido a nós, Senhor Deus, sem que nós sejamos merecedores, Senhor. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, ouve a oração que se faz nesse lugar. Santifica-nos, Senhor Deus, desde já, para que tudo que for feito nesse lugar, Senhor Deus, suba como aroma agradável a Ti. É no nome santo de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, quero convidá-los a ler o salmo que se encontra, salmo de número 100, do versículo 1 ao versículo 5. É um convite ao que nós queremos fazer aqui nessa manhã. E não somente se limitando amanhã, mas no decorrer de nossas vidas. Salmo de número 100, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, irmãos. E é nesse mesmo propósito, é com esse mesmo coração inclinado ao Deus que tudo pode, nós estaremos junto com o Ministério de Louvor, entoando um cântico de adoração ao nosso Deus. A paz de Cristo, igreja, bom dia a todos que estão em casa. Convidamos você, junto conosco, a louvarmos ao nosso Senhor, a celebrarmos, como diz o Salmo 100.
Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai o júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Aleluia, glória, aleluia. amém. Amém, irmãos. Sabei que o Senhor é bom. Nós temos essa certeza. Esse é um diferencial que deve acompanhar a vida do servo de Deus. Sabei que o Senhor é bom, Ele é eterno, a sua vontade, a sua misericórdia, o seu favor, irmãos. Temos esse privilégio de ter esse conhecimento que vem de Deus. Não é um conhecimento natural, mas somente o Espírito Santo do Senhor que pode nos dar essa condição de reconhecer muito dos atributos de Deus, daquilo que Ele é. É somente uma confirmação através do seu Santo Espírito em nós, dessa regeneração do que o Santo Espírito de Deus faz em nós. E é nesse mesmo pensamento, irmãos, entendendo que aquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela, nos faz conhecer da parte de Deus, e entendendo que Ele é um Deus santo, e entendendo que Ele é um Deus misericordioso, e entendendo que é um Deus que derrama o seu favor sobre nossas vidas, nós queremos também, irmãos, ler a palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que fala a respeito da confissão dos nossos pecados, confessar ao Senhor as nossas transgressões. Se você, onde quer que você esteja, se nós como povo de Deus, nós reconhecemos que o Senhor é santo e que na nossa caminhada nós constantemente precisamos ter esse momento de reflexão de como nós estamos e como nós estamos entrando na presença desse Deus. Provérbios 28, versículo 13, fala a respeito disso, que diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Precisamos disso, irmãos, alcançar favor do Senhor, alcançar a misericórdia do Senhor. E para que isso seja um fato consumado em nossas vidas, é necessário nós confessarmos as nossas transgressões. Porque se nós assim a acumularmos, se nós assim aguardarmos, nós não iremos prosperar, nós não iremos caminhar. Nosso Deus irá se afastar de nós, porque é incompatível a vida de transgressão, a vida de pecado com um Deus santo. E o interessante é saber de que constantemente na palavra do Senhor, Ele nos convida a confessarmos não no sentido de barganha, não no sentido de uma troca para que a outra parte que ouve guarde no bolso, né, ou fique na manga ali, para que sempre numa oportunidade posterior aquilo seja lançado na face do outro. Com o nosso Deus não é assim, irmãos. Com o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que trata, Ele é um Deus que cura.
as nossas transgressões. Reverte todas e faz nova todas as coisas. Essa é a grande diferença de nós, com confiança, nos prostrarmos diante desse Deus e confessarmos nas nossas transgressões. Estaremos orando, irmãos. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de favor, louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, engrandecido seja o teu santo nome. Ó Deus santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Em reconhecimento à tua santidade, Deus, em reconhecimento ao teu favor, em reconhecimento ao Deus que tudo pode, Senhor Deus, ao Deus que nos chama a confiança, a confessarmos os nossos pecados, porque o Senhor não irá nos acusar, mas o Senhor irá nos tratar. O Senhor, no nome de Jesus, irá nos perdoar. O Senhor irá, Senhor Deus, nos curar, Senhor Deus, e fazer com que as nossas vestes estejam brancas diante do Senhor. Ó Deus de graça e misericórdia, Senhor Deus, ouve a nossa oração, ouve a oração dos teus servos, Senhor Deus, que fazem a Ti, que reconhecem diante do Senhor os seus pecados, Senhor Deus, e entregam aos teus pés, Senhor Jesus, confiando no teu poderoso nome. Senhor, perdoa nossos pecados, conduza, Senhor Deus, tudo que for feito aqui para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós cremos que o Senhor é Deus purificador, santificador. Amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus. Irmãos, a igreja se reúne com todo esse propósito de adoração ao nome que é do Eterno. Nós continuaremos assim fazendo, junto com o Ministério de Louvor, entoando cânticos de adoração ao nosso Deus. E você é convidado a estar juntamente com o Ministério de Louvor, entoando um cântico de adoração ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um
Que assim seja em nossas vidas, né? Que essa seja uma oração constante na nossa caminhada. Pedir ao Senhor que o nosso coração seja transformado ao ponto de nós amarmos o nosso próximo, como a própria palavra do Senhor fala a respeito, como se fosse a nós mesmos. Essa oração deve constantemente fazer parte de nossas vidas. Irmãos, tem algumas mensagens, alguns recados aqui que a gente precisa, algumas mensagens que são importantes nós passarmos. Quem recebe o boletim pelo grupo, no WhatsApp da igreja, é claro que a maioria ali das informações estão ali contidas, mas Som. Bom, irmão, tivemos um problema técnico aqui, mas já está resolvido. Bom, irmãos, é importante nós falarmos de algumas mensagens significativas também. Todas elas são concentradas no boletim da igreja, mas algumas são aqui importantes de falarmos aqui nessa manhã. É importante falarmos da nossa escola bíblica, que está acontecendo toda quarta-feira, às 19 horas. Muitos irmãos já têm assim participado. Estamos estudando o livro de Romanos, Cartas aos Romanos, livro riquíssimo para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. Eu tenho assim dividido essa responsabilidade juntamente com o pastor também. Então os irmãos assim ficam convidados. O link tem sido disponibilizado tanto na plataforma do WhatsApp, como também no próprio Facebook da igreja. Então os irmãos fiquem atentos a esse convite da escola bíblica e da importância de nós crescermos juntos ali na leitura da palavra do Senhor. Outro ponto significativo, irmãos, é a respeito da Bolsa do Amor, que a igreja tem trabalhado, tem atuado no cuidado com outros irmãos, no cuidado com outras famílias. Recai realmente de fato sobre nós repartirmos um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, da provisão do Senhor em nossas vidas, e famílias têm sido abençoadas, e Deus tem sido Deus provedor, testemunhando que podemos de fato repartir o pão, irmãos. Se eu não me engano, são 8 famílias até o momento abençoadas, alcançadas com a Bolsa do Amor. Então você pode contribuir, seja com alimento, trazendo para a igreja, entrando em contato com os irmãos que estão à frente desse trabalho também. Qualquer dúvida, faça uma menção ali no grupo da igreja, entre em contato com o presbítero Carlos Eduardo, com a irmã Arina também, que está à frente desse trabalho. Caso você também não tenha essa disponibilidade de trazer o alimento aqui na igreja, você também pode fazer uma oferta direcionada para esse fim, que é a Bolsa do Amor. Mas quando você fizer essa oferta, é importante que você identifique, informe que aquela oferta está sendo direcionada para a Bolsa do Amor. Os irmãos, assim, que têm acompanhado o trabalho da igreja, têm percebido que, apesar desse tempo onde algumas limitações são impostas, alguns cuidados devem ser tomados durante esse processo de quarentena, a igreja não para. A igreja continua com muito dos seus trabalhos. Esse exemplo mesmo que eu acabei de falar a respeito da Bolsa do Amor, a obra missionária, acho que principalmente agora, num tempo um pouco mais complexo, com algumas limitações, é importante nós estarmos atentos aos nossos irmãos missionários. E a Igreja Presbiteriana do Sinai tem esse histórico de atuar, de auxiliar, de apoiar a causa missionária.
Eu quero assim, irmãos, com esse objetivo, compartilhar a palavra do Senhor, que os irmãos estejam lendo, no livro de 2 Reis, capítulo 12, do versículo de 1 a 15. O que nós encontramos na palavra do Senhor a respeito de dízimos e ofertas, o que é bíblico, a gente consegue encontrar tranquilamente, sem peso nenhum, e falar com naturalidade de algo a respeito de recurso para a casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor. Recebam os sacerdotes cada um de seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que encontrem. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-os para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes assim, e não receberam mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa, ele fez na tampa um buraco, e o pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viu que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contava e sacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que dirigiam a obra que tinham a seu cargo na casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros e os caboqueiros, e compravam as madeiras e pedras lavradas para reparar os estragos da casa do Senhor. E custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia da casa do Senhor não se fazia nem taças, nem de pratas, nem espefitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem de vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam os que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Irmão, parece um processo, aqui fica claro um processo de como os recursos são bem direcionados com homens de confiança, com homens que administram os recursos a qual entram na casa do Senhor, e na igreja não é diferente. Na igreja, a igreja também costuma prestar conta dos recursos para a membresia, de uma maneira transparente aos membros da casa do Senhor. E é importante essa transparência, é importante a gente conseguir identificar na palavra do Senhor que falar de dízimo, falar de oferta, não deve nos causar, assim, não deve ser estranho para nós, mas é algo natural, algo que diz respeito ao que nós precisamos fazer no reino do Senhor. Então, você que tem essa oportunidade de trazer seus dízimos e oferta à casa do Senhor, a igreja tem sua conta bancária, vocês devem estar identificando aí na live a conta bancária da igreja, onde você pode, em reconhecimento ao que o Senhor tem feito na sua vida, ofertar, devolver o dízimo à casa do tesouro, que é a casa do Senhor. Estaremos orando, irmão, nesse propósito de que Deus é o Deus da fidelidade, que Deus é fiel independente do tempo ao qual nós estamos vivendo.
Senhor, Tu és misericordioso, Senhor. Nós queremos orar a Ti, Senhor Deus, reconhecendo que a Tua bondade não tem fim, que o Teu amor, Senhor Deus, é incondicional. Senhor Deus, que o Senhor tem alcançado, Senhor Deus, o Teu povo e tem sido Deus provedor de todas as coisas. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor Deus, abençoa os recursos dos Teus filhos, abençoa os recursos que entram na Tua casa, que haja temor em nossos corações, haja temor, Pai, naqueles que administram os recursos da Tua casa, que sejam bem direcionados, que haja prosperidade, que seja o Senhor a abrir porta onde não tem porta, que seja o Senhor, Pai, Senhor Deus, a manifestar a prosperidade na vida dos Teus servos, e que os Teus servos, Senhor Deus, Pai, tenham mais e mais motivo para contar as muitas bênçãos do Senhor, e que nesse tempo, Senhor Deus, sim, e em todo o tempo, nós aprendamos, Senhor Deus, a repartir aquilo que o Senhor tem nos concedido. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós temos, nesse mês de julho, aprendido um pouquinho e meditado sobre o que nós podemos aprender nesse tempo. Nós estaremos agora assistindo o Deezer da série de mensagens do mês de julho e assim meditaremos na palavra do Senhor. Senhor, no meio de um momento de fragilidade como esse, que transformamos um simples gesto de lavar as mãos em ser o gesto, me questiono como este momento atual pode ser a ferramenta de transformação, amadurecimento para as nossas vidas. Ó Senhor, preciso cultivar minha maturidade espiritual. Amém, irmãos. O que nós temos aprendido nesse tempo? Aos poucos nós temos voltado a algumas atividades. É verdade que em algumas regiões parece que não teve isolamento algum, mas de uma maneira geral, irmãos, alguma coisa aconteceu. É verdade que nós não temos nos comportado de uma maneira semelhante anteriormente ao mês de março desse ano. E em alguns momentos, acredito que você em particular deve ter parado para pensar sobre o que estava acontecendo. Qual é a gravidade dessa paralisação, de como eu estou exposto ou não. E na vida cristã não deve ser diferente, irmãos. Não deve ser diferente. A igreja, será que como ela tem reagido a esse tempo? Como nós temos nos posicionado? Será que às vezes a prudência não tem sido confundida com negligência? A prudência a qual nós devemos ter não tem sido confundida com medo? A reflexão que nós temos hoje nessa manhã, irmãos, é que nessa série de mensagens sobre o que de fato eu tenho aprendido, é que eu preciso, nesse tempo e em todo o tempo, confiar em Deus. A palavra de Deus que se encontra, que eu quero assim meditar com os irmãos, se encontra no Salmo 127. Salmo 127, do versículo 1
ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é um homem que enche dele a aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos, irmãos. Pai, seja santificado e exaltado o teu santo nome, Senhor. É diante da tua palavra que nós estamos, Senhor Deus, e nela queremos aprender. Nela queremos meditar, Senhor. Pai, mas de nada valerá se o teu Espírito Santo não atuar no nosso meio. Será simplesmente uma leitura, Senhor. Mas que em nome de Jesus, seja o Senhor a nos envolver, seja o teu Santo Espírito a nos conduzir à compreensão desse texto, seja o Senhor falar, Senhor. Não permita que as minhas limitações, Senhor, venha de alguma forma ser empecilho ou impedir aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, a palavra que é tua, a igreja que é tua, Senhor. No nome santo de Jesus, que de verdade o Senhor cresça e eu diminua. No nome santo de Jesus. Amém. Os salmos, irmãos, ele era uma forma de expressar o que acontecia na vida comum dos seus autores. É uma forma de cântico, onde registrava-se aquilo que acontecia de uma maneira no dia a dia das pessoas. Existem vários tipos de salmos. Quando você começa a ler esse salmo mesmo de 127, é um cântico de romagem, e tinha um propósito, o cântico de romagem tinha um propósito de ser um cântico entoado durante uma caminhada. Ou seja, e de maneira que ele fosse uma narração, um cântico que o trouxesse à memória aquilo que Deus que trouxesse à memória também, que contasse a experiência do autor, com Deus, o que ele estava passando. Quando os irmãos olham alguns salmos, Salmo 51, por exemplo, de Davi, fala da experiência dele do momento de pecado, de como ele se sentia, e ele ali colocava para fora as suas inquietações, os seus medos, a pressão que estava sobre ele enquanto ele guardava para si mesmo o seu pecado, e a diferença que havia quando ele expressava, quando ele confessava esse pecado diante do Senhor. No Salmo 51 você consegue perceber isso. Há outros salmos onde o povo, quando estava retornando do cativeiro, entoava-se salmos onde as palavras ali entoadas, cantadas, que ficaram registradas para nós até o dia de hoje, mostravam essa experiência, esse tipo de vivência desse povo com o seu Senhor. É importante nós entendermos o sentido dos salmos para nós falarmos a respeito dessa necessidade de não haver uma confusão sobre o tempo que nós estamos vivendo, mas o aprendizado para mim e para você é o aprendizado de confiar em Deus. Mas o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Será que eu não estou confiando em Deus? Por que esse salmo como exemplo para a nossa vida?
qual o conceito do Salmo, o que ele queria dizer para a nossa vida. E esse Salmo fala exatamente de confiança, irmãos. Fala exatamente de confiança, onde eu estou depositando a minha fé, onde eu estou depositando toda a minha entrega. Mas o que necessariamente é confiar? O que é confiar? Um dos sentidos de confiar é exatamente entregar. Talvez para a gente, poderíamos até assim iniciar falando sobre crer. Com uma pergunta assim: poxa, você crê em Deus? E parece ser um pouco contraditório perguntar para nós como cristãos: peraí, você crê em Deus? Aquele que nos assiste, você crê em Deus? E a resposta imediata, automática, seria: sim, eu creio. Mas existe uma diferença entre você crer e você entregar. E talvez até para te provocar, nos provocar sobre essa questão de confiança, de entrega, porque confiar é entregar. Eu poderia até fazer mais uma pergunta dizendo: se você acredita em Deus, então por que você não entrega tudo a Ele? Se você acredita em Deus, por que você não confia tudo a Ele? E quando nós olhamos a Bíblia de uma maneira geral, o que mais nós encontramos é um convite exatamente sobre a confiança. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, o que nós constantemente encontramos é convite à confiança. Há um Deus que faz esse convite para mim e para você. Há homens e mulheres que passaram por experiência com Deus e que relatam os próprios salmos entoados, cantados, e que muitas vezes nós repetimos, irmãos. Falam a respeito disso. Quem não conhece, por exemplo, o Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo conhecidíssimo. Mas o que acontece no decorrer da nossa vida que faz com que, por algum momento, eu simplesmente acredite em Deus, mas não confio nele ao ponto de entregar aquilo que eu preciso entregar? O Salmo, ele não nos convida, irmãos, a uma vida de negligência, a uma vida de uma zona de conforto. O Salmo, ele fala de confiança, tendo a sabedoria de saber diferenciar aquilo que me compete fazer e aquilo que eu sei que só Deus pode fazer. Os Salmos, o texto, ele não nos convida à negligência, ele não nos convida à ociosidade, ele não nos convida deixa como está para ver como é que fica. Não. Deus não nos chamou para esse fim. Deus não chamou você para que, caso você não esteja confiando, caso haja uma situação que precisa ser transformada, que precisa da sua atuação, Deus não te chamou a essa acomodação. Me faz lembrar de uma história sobre essa questão de acomodação e talvez uma má interpretação de papéis. E tem tudo a ver conosco. Tem uma história, principalmente na área que eu trabalho, que é de segurança, e quando acontece uma não conformidade, um tipo de desvio, um acidente, ou algo que tem um potencial de ser um acidente, de ser um evento de risco, é necessário fazer um processo de investigação. E uma embarcação, vou falar um pouquinho da área que eu trabalho, mas conta assim uma história que acredito que vem ao encontro muito da nossa realidade. Uma embarcação, ela
precisando navegar. E ela está submissa às condições do mar. Vento, corrente e por aí vai. E no meio, no alto mar, essa embarcação fica à deriva. E quando foi se investigar o que aconteceu com essa embarcação, por que no meio da sua navegação, do seu caminho, da sua rota, ela parou, simplesmente parou e apagou. Não tinha mais energia naquela embarcação. E o pouco que se investigou pelos próprios tripulantes, o que foi identificado é que não tinha combustível para fazer com que os motores se movimentassem, funcionassem, ao ponto que ela teve que ser rebocada. Uma outra embarcação levou ela para a atracação segura. E durante o processo de investigação, dentro da embarcação há segmentos. E nesse segmento responsável, nessa área responsável por monitorar o combustível para fazer aquela navegação, para seguir aquela rota, é chamado da área de máquinas, onde tem oficiais e marinheiros responsáveis pela área de máquina. E uma das responsabilidades, das atribuições, é simplesmente fazer o monitoramento. E durante o processo de investigação, existe o chefe como oficial principal, o subchefe e o marinheiro nessa área de máquinas. Durante o processo de entrevista com o subchefe, que é um oficial que tem sua responsabilidade, pois eles dividem turnos de monitoramento, o que acabou acontecendo? Quando se fazia a pergunta para ele, ele falava assim, com o chefe. E mais uma pergunta que se fazia para ele, ele falava, é com o chefe. Então, a dúvida que surgiu é, o que essa pessoa está fazendo aqui se tudo é com o chefe? Qual é a responsabilidade dela? Será que ela não tem atribuição nenhuma? E interessante também é que ela não, assim, ela falava naturalmente como ela estivesse com um período de férias naquele ambiente. Ela não estava atenta ao risco. Uma embarcação perdeu um combustível em alto mar, ficou à deriva. É interessante, irmãos, assim, de maneira semelhante para a nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós entrarmos numa zona de conforto ao ponto de dizermos assim, não, isso aqui o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. De fato o Senhor faz, mas aquilo que me compete fazer, quando é que eu faço? Aquilo que me compete fazer como igreja, como comunidade, como parte de uma comunidade, o que me compete fazer, eu estou fazendo? Aquilo que lhe compete a fazer, você está fazendo? Para não ficarmos à deriva, irmãos. Para não ficarmos sem um rumo. Para não ficarmos sem um referencial. Fato é, irmãos, que nós estamos numa caminhada que nós corremos esse risco. E mais uma vez, o texto não nos convida a uma acomodação. O texto nos chama a uma reflexão sobre confiança, confiar em Deus. E parece contraditório, mas espera aí, se eu sou crente e creio, por que mais uma vez eu tenho que falar de confiança? A verdade, irmãos, que no nosso dia a dia nós temos um risco potencial de cairmos nessa zona de conforto, de fato dizer, deixa como está para ver como é que fica. A palavra para nós, irmãos, é confiança, é nós nos levantarmos, é nós compreendermos o que Deus está fazendo nesse tempo, o que eu tenho aprendido nesse tempo, a confiar, a exercitar a minha fé, a exercitar a minha confiança, a exercitar, a entregar mais uma vez ao Senhor. Se confiar é entregar, talvez seja exatamente o que eu preciso ter gravado no meu coração e na minha mente. Entregar o meu caminho ao Senhor. Confiar o meu caminho ao Senhor. Atualmente, como crentes, irmãos, nós corremos o risco de
de perder nosso referencial. Já percebeu quantas discussões, principalmente nas mídias sociais, nós como crentes temos participado? Tantas discussões a respeito de ideologia, discussões a respeito de política. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não tenhamos na nossa responsabilidade na sociedade a qual nós estamos inseridos, não é isso. Mas a questão é a dedicação que eu dou a isso, que eu gasto nesse tema. E às vezes nós acabamos perdendo por nosso referencial de confiança. Eu confio no governo, eu confio em pessoas, eu confio em determinada ideologia, enquanto a convocação para nós, como povo de Deus, é confiar em Deus, é confiar que Ele pode fazer. Eu confio no meu emprego, eu confio nos meus estudos, irmãos, e não há nada de errado buscarmos isso, o melhor, não há nada de errado. A questão é quando eu confundo isso e mudo o meu referencial. Se a minha confiança, que eu tenho que entregar é em Deus, o meu trabalho, o meu estudo não pode se sobrepor àquilo que Deus é. A minha ideologia, o meu pensamento político não pode se sobrepor àquilo que Deus é. Se tem sido assim, irmãos, há uma grande confusão a qual nós precisamos voltar. E o ponto que eu quero assim meditar com os irmãos é sobre exatamente esse convite à confiança. Se nós dizemos que acreditamos em Deus, a resposta imediata é sim, eu acredito em Deus. Então, por que eu não entrego tudo a Ele? Esse é o convite. A confiança, irmãos, ela está intrinsecamente ligada a um relacionamento. Aquele que tem acompanhado das diversas pregações e do objetivo da igreja aqui do Sinai é criar discípulos, aquele que tem a coragem e a fé de pisar onde Cristo pisou, no sentido de ter uma intimidade tamanha com Ele, ao ponto de se envolver profundamente com esse Cristo. Intimidade, confiança, está ligada a relacionamento. Eu só posso confiar no que no que conheço. Eu só posso confiar em algo ou em alguém quando eu tenho alguma referência sobre ele. E como eu vou ter uma referência de Deus se eu não conheço a Deus? Como eu vou ter uma referência de Cristo se eu não conheço a Cristo? Como eu posso chegar ao ponto de dizer ao outro que não conhece a Cristo, ou ao meu irmão que está desanimado, assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, se eu não tenho experiência nenhuma com esse Deus que pode fazer todas as coisas? Como eu serei esse multiplicador desse evangelho de graça e de misericórdia se eu não tenho referencial nenhum, se eu não tenho intimidade nenhuma com esse Deus? Eu só posso, o salmista, ele estava falando a respeito de algo que ele conhecia, não era algo distante. Interessante, irmão, não sei se os irmãos já chamaram, quando lê esse salmo, que é muito conhecido, Salmo 127, mas o autor dele, Salomão, e uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando, falei, caramba, como deve ser? Alguém que teve tudo, alguém que teve todos os recursos, ainda assim reconhecer que somente Deus ele pode confiar. A gente não sabe em que momento da vida de Salomão ele entoou, ele escreveu esse salmo. Nós não sabemos. Mas é interessante que ele fala desse salmo sobre pontos que ele falhou. Por exemplo, a questão de reino, de governo. O governo dele, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, fala a respeito da divisão do reino. A construção de algumas cidades não foram bem sucedidas, lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 10 ao 19, por exemplo. Os seus casamentos, né, se ele estava falando de família, ele não foi um bom referencial de fidelidade de casamento,
também, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Interessante que a gente pode ficar pensando em que momento ele fez esse reconhecimento a esse Deus, que somente Deus nós podemos todas essas coisas, somente em Deus eu posso edificar em minha casa, somente em Deus eu posso trabalhar, somente em Deus eu posso sentir segurança na cidade a qual eu estou, né? Somente em Deus os meus filhos podem ser uma herança abençoada. Nós não sabemos em que momento Salomão escreveu isso. Poderia, por exemplo, ser no final da sua vida, numa forma de reconhecimento de algo que ele não viveu, ou de algo que ele chegou à conclusão somente no final, algo que ele não viveu, como se tivesse perdido. Olha, de fato, somente Deus eu posso depositar minha confiança. Eu não tive êxito na construção de cidades, eu não tive êxito em algum momento da minha vida, não tive êxito no governo, eu não tive êxito em algum momento na construção da minha família. E somente em Deus, de fato, se o Senhor não edificar, em vão vai ser aqueles que trabalham. Se o Senhor não guardar, em vão vai ser os milhares de soldados que eu possa colocar para guardar a cidade. Somente em Deus. Talvez Salomão tenha falado isso no final de sua vida, e fica para nós uma reflexão: será que eu preciso chegar ao extremo para reconhecer que eu posso confiar nesse Deus? Será que eu preciso chegar ao extremo aonde eu preciso reconhecer que eu deveria ter entregue o meu caminho ao Senhor? Eu deveria ter confiado nele, nesse ponto. O convite, irmãos, é a confiança. O convite é ao reconhecimento. E o salmista, independente de qual momento ele reconhece isso, se no início, no meio ou no final da sua vida, ele faz isso. E para nós fica o mesmo convite e desafio: reconhecer que eu posso, independente do momento ao qual estou vivendo, confiar em Deus. Eu tenho aprendido, eu posso aprender isso. E o exemplo, irmãos, quando é que eu vou reconhecer isso? O que precisa acontecer na minha vida para que eu possa assim fazer? Ou se de fato você já tem reconhecido isso, que você seja um referencial para aquele que precisa, num tempo onde pode haver essa confusão de cuidado, de medo, de acomodação. Talvez o que nós precisamos é ser essa voz para aqueles que estão ainda atormentados pela adversidade, não sabe exatamente o que fazer. Que palavra de conforto eu tenho dito ao meu irmão? Que palavra de conforto eu tenho dito àquele que ainda não conhece a Cristo, irmãos? Nós temos um convite à confiança, nós temos um convite a esse reconhecimento, não somente meu, mas também para aquele que ainda não conhece a Cristo. Como eu tenho dito, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Assim como os salmos, eles eram entoados no sentido de uma romagem, de uma caminhada cantado para estimular, para contar das suas vivências. Cabe a nós também entoarmos esse salmo, irmãos, para falarmos da nossa experiência, falarmos daquilo que Deus tem feito nesse tempo. E não é um tempo de medo, mas é um tempo de confiança. É um tempo de prudência, de seguir as regras definidas pelos órgãos de saúde, sim. Mas é um tempo de ainda assim entender que Deus está agindo, que Deus está atuando. E por último, irmãos, o convite também é um convite de descanso para nós. O Salmo 127, versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O salmista, mais uma vez, irmão, não está convidando você e a mim a uma vida de negligência, a uma vida de acomodação. O convite não é esse, mas é um convite ao descanso.
E fica também mais uma pergunta para a nossa reflexão, assim, serve para mim, serve para você. Qual foi a última vez que você descansou no Senhor? Qual foi a última vez que você tirou esse peso das suas costas, esse jugo ao qual Cristo fala para que haja essa troca, e pegar o dele que é leve, que é suave, o fardo dele é leve? Qual foi a última vez que você fez isso? Talvez na caminhada, a caminhada tenha deixado você, tenha nos deixado cansado, tenha deixado marcas, muito mais marcas de feridas, marcas de agonias, marcas de choro, do que de gozo e de alegria. Essa é a grande diferença a qual nós temos como servos do Senhor de viver. Essa troca a qual Jesus Cristo quer fazer comigo e quer fazer com você. Quando Ele se apresenta, quando Ele revela o Pai para mim e para você. A revelação do Pai, a revelação dessa verdade, só é mediante Jesus Cristo. E se você já foi alcançado por essa revelação, você também pode usufruir desse descanso. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, há uma passagem também muito conhecida, onde esse Deus passa essa garantia para mim e para você. Se às vezes nós, nessa nossa caminhada, nós ainda temos dúvida do cuidado de Deus, do zelo de Deus para mim e para a sua vida, ele diz em capítulo 13 de Hebreus, versículo 5, parte B, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa palavra é a palavra para a igreja, irmãos. Essa palavra é a palavra para aqueles que ainda não conhecem também a Cristo, mas principalmente para nós dentro da casa do Senhor. De trazer sobre nós um estímulo sobre aquilo que é verdade. Não é nenhuma palavra inventada, mas palavras essas que em algum momento nós fomos encontrados nela. Que o próprio Deus fala: nunca, jamais, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para nós, para que nós possamos aprender nesse tempo, irmãos, a confiar em Deus, a entregar em Deus. Há um ponto interessante sobre Santo Agostinho, em um dos estudos dele, por exemplo, de Confissões, um dos livros dele. Ele fala que ele considera que o homem possui naturalmente a vontade da vida feliz e da verdade. Ele se reconhece como um ser inquieto e que quer encontrar um repouso. Isso, quem estuda o comportamento humano, com certeza vai se identificar com essa conclusão de Agostinho, analisando o ser humano. É uma realidade para nós. Somos inquietos, e precisamos constantemente sermos lembrados dessa verdade. O fato de nós sermos crentes, regenerados em Cristo Jesus, não nos isenta de, muitas vezes, sermos conduzidos de volta à palavra do Senhor, às verdades que é de Cristo. Para finalizar, irmãos, Santo Agostinho também fala que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Precisamos pensar a respeito disso. Temos entregue de fato a nossa vida ao Senhor, ao ponto de viver um conforto, a ponto de vivermos uma paz. E essa paz, ela é suficiente para nos manter em qualquer tempo. Eu quero assim convidar o Ministério de Louvor, que estará entoando um cântico ao Senhor, para nós caminharmos para o final. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja,
pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém, irmãos. Você tem se sentido cansado? Você tem se sentido em dúvida sobre o que fazer? Talvez você já tenha vindo de uma caminhada assim, um pouco mais complexa, adversa, antes desse tempo todo de quarentena, essa história toda de quarentena, pandemia. E esse cenário só veio para aumentar a pressão sobre você. Ou talvez você, nesse tempo de reclusão, os fatores emocionais tenham aumentado também nessa caminhada. Enfim, seja qual for a adversidade, se você de repente não está passando por nada disso, se simplesmente está confiante sim em Deus, independente de qual que seja o seu cenário, recai sobre nós uma responsabilidade, irmãos. Aquele que tem sentido a pressão desse tempo, o convite é confiar, o convite é caminhar, o convite é pedir ao Senhor esse esclarecimento de fazer aquilo que lhe compete e entregar as demais coisas naquele que tem todo o poder. Mas se você faz parte daquele que tem vivido a paz, vivido a tranquilidade, vivido a confiança, também há uma responsabilidade sobre você, sobre nós, de pegarmos na mão daquele que precisa ser levantado nesse momento, de sermos um referencial para aquele que está caído, para aquele que precisa de uma voz, de uma palavra de conforto, de uma palavra de confiança. Os salmos eles foram construídos, alguns dos salmos, exatamente para isso, e servem para nós até o dia de hoje. Falavam de experiências de vida, eram entoados como cântico da certeza daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode. E assim também as palavras das nossas bocas também devem sair assim como cânticos da verdade daquilo que Deus é. Se você conhece alguém assim, ligue para ele, dentro das possibilidades, respeitando a segurança, visite, ligue, se comunique, mas fale das grandezas de Deus, fale de que Deus pode, de que Deus cura, de que Deus sustenta, de que Ele é aquele ao qual nós podemos entregar
podemos confiar e dizer que sem Deus nós não teremos êxito em nada que nós possamos fazer no nosso próprio braço, irmãos. Mas seremos melhor sucedidos quando fazemos a nossa parte e o poder de Deus se manifesta naquilo que é impossível. Seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja na sua família, Deus pode manifestar o cuidado dele. Estaremos orando, irmãos. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu é Deus que nos chama à confiança. Tu é o Deus que nos chama a entregar aos Teus pés, Senhor, o Teu cuidado, a entregarmos aos Teus pés os nossos medos e receios, Senhor, a entregarmos aos Teus pés, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, áreas da nossa vida ao qual nós queremos reter, entregar aos Teus pés, Senhor Deus, áreas da nossa vida que nós não queremos largar, queremos abraçar, Senhor Deus, de tal maneira, Senhor Deus, que é difícil tirar, mas, Senhor Deus, nos ajuda a termos sim esse trabalho de confiarmos no Senhor, ao ponto de nos sentirmos, Senhor Deus, alegres, ao ponto, Senhor Deus, de podermos dormir cedo, Pai, porque a Tua palavra diz aos Seus amados, o Senhor dá enquanto eles dormem. Senhor, ajuda-nos a vivermos essa palavra, ajuda-nos a vivermos essa palavra, Senhor Deus, onde o Senhor mesmo diz que jamais nos abandonará. Senhor, são verdades, e nós não podemos desprezar essas verdades, Senhor, no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor visite o Teu povo, que o Senhor visite a Sua igreja, e que nós possamos viver essas verdades, Senhor Deus, ao tal ponto que possamos falar, entoar essas verdades em nossas vidas como salmos, como cânticos, para aqueles que estão precisando, para os nossos filhos, para nossas famílias, de que Tu é um Deus bom, de que, Pai, nada podemos fazer sem Ti, de que Tu, Senhor Deus, tem cuidado de nós. Pai, independente de tempo, o Senhor cuida de nós. Ó Deus de graça e misericórdia, que essa palavra encontre espaço no coração, penetre no mais profundo da alma, que Teu Espírito Santo, Pai, complete a boa obra iniciada por Cristo Jesus. Nós rogamos assim, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando. Que os irmãos tenham uma semana abençoada. Amém. Verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo.